A primeira leitura é de Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. O Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é do Papa Emérito Bento XVI. Chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. A tradição apostólica não é uma coleção de objetos e palavras, como uma caixa que contém coisas mortas. A tradição é o rio da vida nova que vem das origens, de Cristo até nós, e nos envolve na história de Deus com a humanidade. Este tema da tradição é de grande importância
para a vida da Igreja. O Concílio Vaticano II realçou a este propósito que a tradição é apostólica antes de tudo nas suas origens. Dispôs Deus, em toda a sua benignidade, que tudo quanto revelara para a salvação de todos os povos permanecesse íntegro para sempre e fosse transmitido a todas as gerações. Por isso, Cristo Senhor, em que se consuma toda a revelação de Deus Sumo, mandou aos apóstolos que pregassem a todos os homens o Evangelho, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. O concílio prossegue anotando com tal empenho foi fielmente seguido pelos apóstolos, que pela sua pregação oral, os exemplos e as instituições comunicaram aquilo que tinham recebido pela palavra, a convivência e as obras de Cristo, ou aprendido por inspiração do Espírito Santo. Com os apóstolos, acrescenta o concílio, colaboram varões apostólicos, que sobre a inspiração do mesmo Espírito Santo escreveram a mensagem da salvação. Como chefes do Israel escatológico, também eles, 12, como 12 eram tribos do povo eleito. Os apóstolos continuam a colheita, iniciada pelo Senhor, e fazem-no, antes de tudo, transmitindo fielmente o dom recebido, a boa nova do reino que veio até os homens em Jesus Cristo. O seu número expressa não só a continuidade com a santa raiz, o Israel das 12 tribos, mas também o destino universal do seu ministério, que leva à salvação até os confins da terra. Isto pode ser captado apreciando o valor simbólico dos números do mundo semítico. 12 resulta da multiplicação de 3, o número perfeito, por 4, número que remete para os 4 pontos cardeais e, portanto, para todo o mundo.